bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Abra sua Bíblia na primeira epístola aos Tessalonicenses. O apóstolo Paulo foi o autor de pelo menos 3 epístolas do Novo Testamento. Agora, Paulo pode ter escrito Hebreus também, mas eu não tenho certeza disto. Cerca de 40 anos atrás eu era muito dogmático a este respeito, mas com o tempo descobri que conheço menos a Bíblia agora do que no passado. Não sei quem escreveu Hebreus. O nome de Paulo não aparece na carta, como acontece nas outras. Não se pode provar que ele a escreveu, mas também não se pode provar o contrário. No entanto, sabemos que Paulo escreveu 13 cartas. Antes de começarmos o nosso estudo de hoje, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por mais este dia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estudar a tua santa palavra. Queremos, neste dia, pedir pelas pessoas que vêm sofrendo nos hospitais, nos asilos, os idosos, os jovens, aqueles que vêm sofrendo com problemas de saúde. Oramos também por aqueles que vêm enfrentando problemas com o desemprego. Oramos por aqueles que vêm enfrentando problemas com vícios. Senhor, abençoe, cure, liberte, dê a cada um segundo a sua necessidade. Nós oramos também neste dia que haja reconciliação. Oramos por aqueles que estão afastados dos teus caminhos e que neste dia o Espírito Santo possa tocar em corações que ainda não te conhecem e que hoje seja o dia da salvação para muitas pessoas. Oramos por este programa, por este estudo que vamos começar hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Permitam-me apresentar estas 13 epístolas para começar esta série de estudos com uma base. Em primeiro lugar, vêm as epístolas primárias de Paulo. Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e Gálatas. As epístolas primárias. E as chamamos de primárias porque são básicas, são o fundamento, são essenciais. Agora, Romanos não é um dos primeiros escritos de Paulo. É um livro posicionado como se fosse uma porta para as demais epístolas. Temos então Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e imediatamente encontramos Romanos. Agora eu creio que Romanos deveria ser a primeira epístola para um jovem pastor estudar a fundo. É uma boa ideia começar uma série de sermões, começando no capítulo 1 e indo até o 16, as epístolas primárias de Paulo. Depois temos o outro grupo, as epístolas aperfeiçoadoras, Efésios, Filipenses e Colossenses. Eu as chamei de aperfeiçoadoras porque guiam o crente a um nível mais elevado em sua experiência cristã. Qualquer um que ler essas epístolas vai perceber que nem todos os crentes vivem no mesmo nível espiritual. Efésios, Filipenses e Colossenses, então, são as cartas aperfeiçoadoras. Depois chegamos às epístolas proféticas. 1º e 2º aos Tessalonicenses, e voltaremos a elas daqui a pouco. E, finalmente, as cartas pessoais de Paulo. As chamei de pessoais porque elas foram escritas para pessoas, em vez de para igrejas locais. Estas são 1ª e 2ª a Timóteo, Tito e Filemon. Agora, com a Bíblia aberta em 1ª Tessalonicenses, vamos começar a estudar a segunda vinda de Cristo. Vamos lidar com as passagens que falam sobre a segunda vinda. 1ª e 2ª aos Tessalonicenses são provavelmente as primeiras epístolas de Paulo no Novo Testamento. Quando os crentes em Tessalônica receberam essas cartas, não poderiam compará-las a nenhuma outra. Quando Paulo as escreveu, estando em Corinto, no ano 50, no final da sua segunda viagem missionária, ele estava escrevendo sem nenhuma experiência prévia deste tipo. Mas Paulo sabia que o que ele estava escrevendo era uma revelação de Deus. Por exemplo, no capítulo 4 desta mesma epístola, no versículo 15, Paulo diz: Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Em outras palavras, não se trata de uma teologia paulina. O que temos aqui é a teologia Espírito Santo. Tenha sempre em mente, amigo, o que 2 Timóteo 3,16 diz: toda escritura é inspirada por Deus. Um dos princípios básicos ao estudar profecia bíblica é aceitar o fato de que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada e inerrante. Em segundo lugar, a Bíblia deve ser interpretada literalmente. Não se pode estudar profecia sem estar seguro nestes 2 pontos.
A Bíblia é inspirada por Deus, é sem erros e deve ser compreendida literalmente. Agora, ao chegar a primeira aos Tessalonicenses, descobrimos grandes verdades doutrinárias. Encontram-se temas como graça, paz, fé, esperança, a eleição, a segurança eterna, o Espírito Santo, Satanás e, é claro, a pessoa de Cristo. Um dos tópicos essenciais de 1 Tessalonicenses é a segunda vinda de Cristo à Terra. E, embora saibamos que a divisão em capítulos e versículos não faz parte dos manuscritos originais, é interessante notar que cada capítulo desta epístola conclui com ênfase na volta de Cristo. Qualquer um que estiver lendo esta carta pela primeira vez perceberá isto. Agora, nem sempre as divisões de capítulos e versículos são úteis. Muitas vezes elas quebram a continuidade do que se está lendo. Mas aqui, em 1 aos Tessalonicenses, não é assim. E eu também gosto de como 2 Tessalonicenses está dividida. Cada um dos 5 capítulos termina com ênfase na volta de Jesus. Um pastor, depois de pastorear numa igreja durante mais de 7 anos, foi questionado por um dos diáconos. O diácono perguntou-lhe por que ele nunca tinha pregado baseado nos livros proféticos, especialmente nas passagens que enfatizam o retorno de Cristo. A resposta do pastor foi que ele sentia uma obrigação de, em primeiro lugar, falar aos membros sobre as doutrinas fundamentais da Bíblia. Agora, amigos, a segunda vinda de Cristo é uma doutrina essencial da Bíblia, que todos os crentes, cada um de nós, deve aprender. Um dos propósitos em escrever 1 Tessalonicenses foi o de fornecer um ensino que encorajaria os crentes a permanecerem firmes diante da perseguição que sofriam. O Espírito Santo enfatizou a segunda vinda com essa finalidade. Acho que um pastor que não prega todo o conselho de Deus não é sábio. Agora, alguns líderes religiosos dizem que a ênfase nos escritos proféticos contribui negativamente para o cristianismo, causando no povo uma atitude passiva de resignação, uma indiferença para a obra de Deus. Amigos, esta é uma conclusão falsa, como os crentes em Tessalônica mostram. Paulo os louvou falando da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. A igreja em Tessalônica era uma igreja dedicada à obra. Paulo também diz: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor. Estes bebês em Cristo tinham aprendido a verdade sobre a segunda vinda de Cristo e isto produziu frutos, colocando sua fé em ação. Sua fé em Cristo e na segunda vinda foi vista através de obras, de tal modo que seus esforços são descritos como trabalho do amor, isto é, um trabalho contínuo que exigia um grande esforço. Eles se tornaram imitadores dos apóstolos. Você notou o que Paulo diz no verso 6? E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. Eles eram diligentes em seu trabalho para Deus. Tornaram-se imitadores e seguidores dos apóstolos e de Cristo. E, amigos, este é um bom exemplo a seguir. Sabendo que Cristo iria retornar, eles trabalharam intensamente até a exaustão. Eles estavam fazendo isso para a glória de Deus. Aliás, esta congregação que estava submersa na verdade da segunda vinda é a congregação que Paulo chama de um exemplo a seguir. Eu acho que aqui há um desafio para que os pastores ensinem sobre os livros proféticos. Os crentes de Tessalônica eram crianças espirituais, com apenas 1 ano de conversão, porém tinham sido ensinados muito bem sobre o retorno de Cristo. Nesta pequena série de estudos, o meu objetivo é examinar a conclusão de cada capítulo de 1 Tessalonicenses, onde encontramos esse tema recorrente: a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o tema de destaque para cada capítulo. O que eu quero fazer é dar um esboço dos 5 capítulos e, em seguida, explicar as passagens que se referem à segunda vinda. No primeiro capítulo, note a referência à vinda de Cristo no versículo 9. Você não encontrará essas referências sobre a vinda do Senhor no início de cada capítulo ou no meio. Você as encontrará no final de cada capítulo. Nos versículos 9 e 10 do capítulo 1, lemos: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro,
e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Eu gostaria de intitular o capítulo 1 de O Crente e Sua Preparação. O crente deve estar preparado para o retorno de Cristo. E eu gostaria de dar também um subtítulo para cada um dos pontos principais. No capítulo 1, o título seria Preparação dos Fiéis à Luz da Volta de Cristo. E o subtítulo, Não há espaço para a idolatria. O versículo 9 nos diz, Dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então, capítulo 1, a preparação do crente à luz da vinda de Cristo. Não há lugar para a idolatria. Agora vá para o capítulo 2 e deixe-me ler os versículos 18 e 19. Porque qual é a nossa esperança ou gozo ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Sublinhe aí a referência à vinda de Cristo. A palavra-chave aqui é coroa. Há 5 coroas no Novo Testamento. Voltaremos a falar disto mais tarde. Elas representam os prêmios ou os galardões que os crentes receberão ou deixarão de receber quando Cristo voltar. Por isso vou intitular o capítulo 2 de O Galardão do Crente na Vinda de Cristo. No primeiro capítulo dissemos que não há lugar para idolatria. Aqui no capítulo 2 podemos dizer que não há lugar para preguiça. Os galardões serão dados aos crentes dependendo da sua fidelidade na obra de Deus. Capítulo 1. A preparação do crente à luz da vinda de Cristo. Subtítulo, Não há lugar para idolatria. Capítulo 2, o galardão do crente na vinda de Cristo. Subtítulo, Não há lugar para preguiça. Agora vá para o capítulo 3 e novamente no final do capítulo encontraremos uma referência ao retorno de Cristo. O versículo 12 diz, E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Agora vamos para o capítulo 3, e novamente no final do capítulo encontraremos uma referência ao retorno de Cristo. O versículo 12 diz, E o Senhor vos aumente, e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Assim, o capítulo 1 é a preparação do crente à luz da vinda de Cristo. Não há lugar para a idolatria. Capítulo 2, o galardão do crente na vinda de Cristo. Não há lugar para a preguiça. Agora, o capítulo 3, eu chamaria de os relacionamentos do crente à luz do retorno de Cristo. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros. Portanto, aqui, no capítulo 3, o subtítulo seria Não há lugar para a intolerância. Capítulo 1, a preparação do crente à luz da vinda de Cristo. Não há lugar para a idolatria. Capítulo 2, o galardão do crente na vinda de Cristo. Não há espaço para a inatividade ou para a preguiça. Capítulo 3, os relacionamentos do crente à luz do retorno de Cristo. Não há lugar para a intolerância. Vá agora para o capítulo 4, para a referência à segunda vinda de Cristo, no versículo 16, onde lemos, Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Sublinhe a palavra arrebatados. Então podemos intitular o capítulo 4 de O Arrebatamento do Crente, e aqui não há espaço, não há lugar para a ignorância. Capítulo 1, a preparação do crente à luz da vinda de Cristo, não há lugar para a idolatria. Capítulo 2, o galardão do crente na vinda de Cristo, não há lugar para a inatividade ou preguiça. Capítulo 3, os relacionamentos do crente à luz do retorno de Cristo, não há lugar para a intolerância. E capítulo 4, o arrebatamento do crente, não há lugar para a ignorância. Na volta do Senhor, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, os fiéis que estiverem vivos serão arrebatados. A palavra arrebatados, nos versos 4 e 17, é a chave.
Assim, no capítulo 4, temos o arrebatamento dos crentes. Agora leia o versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Todo crente deve saber que Cristo voltará para nos levar. No capítulo 5, mais uma vez, no final do capítulo, encontramos a menção do retorno de Cristo. Versículo 23 diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Por isso, no capítulo 5, temos a responsabilidade do crente à luz da vinda de Cristo. E você verá no contexto que há algumas exortações. Por exemplo, no versículo 16, regozijai-vos sempre, um dos versículos mais curtos da Bíblia. Versículo 17, orai sem cessar. Versículos 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Versículo 19, não extingais o Espírito. Então temos aqui a responsabilidade do crente à luz da vinda de Cristo. Não há espaço para a indiferença. Amigos, claro que o nosso comportamento importa. O Senhor está voltando. Capítulo 1, a preparação do crente à luz da vinda de Cristo. Não há lugar para idolatria. Vamos frisar bem isso para você guardar. Capítulo 2, o galardão do crente na vinda de Cristo. Não há lugar para a inatividade. Capítulo 3, os relacionamentos do crente à luz do retorno de Cristo. Não há espaço, não há lugar para a intolerância. Capítulo 4, o arrebatamento do crente, não há lugar para a ignorância. Capítulo 5, a responsabilidade do crente à luz da vinda de Cristo. Não há lugar, não há espaço para a indiferença. Agora que completamos essa breve descrição, volte ao capítulo 1, versículos 9 e 10. Eu gostaria de enfatizar o fato de que os crentes de Tessalônica estavam vivendo dia a dia com a expectativa do retorno de Cristo. Para eles, o retorno do Senhor era iminente, ou seja, eles achavam que aconteceria no decorrer de suas vidas. Eu tenho pregado com confiança sobre o retorno de Cristo há mais de 40 anos, mas precisamos entender o significado da palavra iminente. Isso não significa de imediato. Quando dizemos que algo é iminente, significa que tal coisa pode acontecer a qualquer momento. Agora, há dois eventos iminentes que precisamos considerar. Um é a morte. A morte é iminente, ela pode vir a qualquer momento. Nenhum de nós pode garantir que viverá amanhã. Além do mais, qualquer um pode deixar de viver hoje mesmo. A morte é algo iminente. O segundo evento é o retorno iminente de Cristo. Ele pode vir a qualquer momento. Não há nenhuma profecia a ser cumprida antes de Cristo aparecer nas nuvens para arrebatar a sua igreja para o céu. É um evento iminente. Os crentes de Tessalônica criam que Cristo poderia vir a qualquer momento. Então, viviam cada dia na expectativa da sua vinda. Em outras palavras, ele pode vir enquanto vivemos. Eu tenho os meus anos e me lembro muito bem das 2 primeiras guerras mundiais. Desta forma, você pode calcular a minha idade. Mas deixe-me dizer, eu tenho esperança de não morrer. Por favor, não vá me entender mal e dizer que Lehman Strauss disse que não vai morrer. Bom, eu não disse isso. O que eu quero dizer é que eu espero não ter que morrer. Em outras palavras, ao ver o cenário mundial atual, eu creio que é possível que Cristo venha durante a minha vida. Eu poderia morrer nos próximos 90 segundos aqui no microfone, mas creio que seja possível que eu esteja vivo ainda quando Cristo voltar. Eu creio na vinda iminente do Senhor Jesus Cristo. Agora, dirija sua atenção para uma palavra no versículo 10. A palavra é esperar. Se trata da palavra anameno em grego, que só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Os crentes em Tessalônica estão esperando com ansiedade e expectativa o retorno de Cristo. Eles estavam aguardando com esperança a vinda do Senhor. Talvez alguns de vocês saibam o que eu quero dizer com isso. Alguma vez um de seus filhos já adoeceu seriamente? Ou um ente querido, talvez, e o médico disse que ele morreria na manhã seguinte? Bom, lembro-me de quando era um menino, ainda não havia antibióticos, e eu tive um ataque de difteria. O médico entrou em nossa casa e disse a meus pais, esta noite é crítica para o seu filho. Se de manhã estiver vivo, vou dar-lhes esperança, mas quando vier amanhã, você tem que estar preparado. O que você acha que meus pais fizeram? Compraram algum remédio para mim? Que nada. De fato, nem sequer trocaram de roupa. Ficaram a noite toda sentados à minha cama, esperando desesperadamente por esta criança em crise, esperando passar aquela noite, é claro.
Agora, é possível que alguns de vocês, pais, estejam esperando por seus filhos já há muito tempo. Faz tempo que passou da meia-noite. De certa forma, a igreja de Tessalônica vivia a cada dia esperando com firme convicção que Cristo poderia voltar a qualquer momento. Deixe-me dizer mais uma coisa. A preocupação com a esperança do retorno de Cristo não prejudicou as suas atividades como crentes, pelo contrário, os inspirou a ter mais atividades de sacrifício e de serviço ao Senhor Jesus. Sua conversão foi genuína e causou que se convertessem dos ídolos a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Paulo escreveu no versículo 8, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Em outras palavras, meu amigo, houve um forte testemunho por parte dos crentes em Tessalônica. Acho que vários de vocês estão se perguntando, será que com isso ele não se referiu ao pastor da igreja? Não. Verso 1 deixa claro que Paulo, Silvano e Timóteo escreveram à igreja dos Tessalonicenses. A igreja não é o pastor. O pastor é apenas um homem na igreja. A igreja é o povo. A igreja são os salvos, os nascidos de novo, e Cristo é a cabeça desse corpo. Isto foi escrito para a igreja, sim, é verdade. Havia uma igreja local, mas a igreja local era composta de crentes, e a partir deles que a palavra de Deus foi divulgada. Agora observe que a espera deles era por uma pessoa, e esperar por seu Filho do céu, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus. E aqui, o Espírito Santo deixa claro que Cristo é o único que voltará. O versículo 10 diz muito claramente que esperamos seu Filho. Não fala do Espírito Santo, como alguns têm sugerido, ou qualquer outra coisa. Esses crentes estavam esperando pela segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus Cristo. Sem margem de erro, Cristo é identificado como aquele que Deus ressuscitou dos mortos. A ressurreição sempre se refere à ressurreição do corpo, não do espírito, porque o espírito nunca morre. O espírito não pode ser embalsamado ou enterrado em um túmulo. 1 Tessalonicenses foi escrita depois de Pentecostes, ou após o Espírito ter vindo à terra. Naquele momento, o Espírito Santo não estava no céu, nem agora ele está. Ele está aqui na terra, habitando em cada um dos filhos de Deus. Romanos 8:9 diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. 1 Coríntios 3,16 e 1 Coríntios 6,19 deixam bem claro que o corpo do crente é a morada do Espírito Santo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e de que não sois de vós mesmos? Todo crente tem o Espírito habitando dentro dele. Na verdade, 1 Tessalonicenses 4, versículo 8 diz, portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Sim, amigos, todo filho de Deus tem o Espírito Santo habitando dentro dele. E então, como para eliminar qualquer dúvida quanto ao fato de que a pessoa que vem do céu é o Senhor Jesus, o verso diz, Jesus. Veja no versículo 10, Jesus. Em João 14:3, Jesus diz, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para de onde eu estiver, estejais vós também. Bom, assim encerramos o primeiro capítulo desse estudo. Continuaremos com este tema sobre a segunda vinda de Cristo no próximo encontro. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.